Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, vamos propagar para que mais pessoas falem do Vasco diariamente. Bom, torcedor do Vasco, ele precisa ser respeitado, ele é o maior patrimônio do clube. O Vasco joga com o Criciúma no próximo sábado. E é inadmissível que se discuta, é inadmissível que se coloque na pauta de uma mesa de reunião a possibilidade do horário do jogo ser alterado após a venda de um único ingresso. Imagine com todos os ingressos vendidos. Isso é um desrespeito. O Vasco não pode tratar desse tema, em hipótese alguma. Vamos falar disso. Eu vi um levantamento de que o Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, mas não está conseguindo transformar isso em gols. Vamos falar. Eu estou preocupado com reserva do Lucas Piton, que pode até enfrentar o Criciúma, ou em algum momento ele vai entrar no jogo. E eu vou falar sobre isso também. Antes, para que dê tempo e você se inscreva no canal, vamos rodar a vinheta aí. Vinheta rodada! Não estou acreditando que você não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, vire membro, é tão bacana quando a gente percebe que alguém virou membro do canal, que a gente vê, né? Puxa vida, o cara tá valorizando o trabalho, tá curtindo, tá dando uma força, tá dando mais motivação para que eu consiga, né, correr atrás e falar mais do Vasco aqui diariamente. Então, quem puder aí, vire membro do canal. Gente, deixa eu começar com um tema aqui, já vou falar sobre a questão da torcida, mas eu vi um levantamento no Globoesportes.com e também no outra metodologia aí, não me lembro agora, Futsats, parece, não me lembro, mas não importa, de que são números interessantes e que a gente precisa entender, explicar e entender. O Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, nas 3 rodadas. Quase 15 finalizações por jogo. Só que o Vasco só consegue fazer um gol a cada 11 finalizações, uma média. Então o Vasco precisa de 11 oportunidades para fazer um gol. Você ter 15 oportunidades por jogo, é coisa pra caramba, né? É muito bom, num primeiro momento. É muito bom. Agora, por que o Vasco só consegue fazer um gol a cada 11? Porque quase 70% dessas oportunidades criadas pelo Vasco são jogadas aéreas, de cruzamentos para o Verratti, que é um jogador no Campeonato Brasileiro, concluída as 3 rodadas, que mais finaliza. O que isso quer dizer? Algo que o torcedor do Vasco já sabe, que o time do Vasco ele é um time altamente previsível do meio campo para frente. E qual é a constatação que você tem disso? Você chega para um torcedor antes do jogo e fala assim, aqueles negócios que TV faz que não acrescenta em porra nenhuma. Quanto é que você acha que vai ser o jogo? 3-0, gols de quem? 2 do Verratti e 1 de não sei o que lá. Quanto é que você acha que vai ser o jogo? 1-0 Vasco. Gol de quem? Verratti. Quanto é que você acha que vai ser o jogo? 2-0 Vasco. Gols de quem? 2 do Verratti. Essa previsibilidade do Vasco dentro de campo já chegou na arquibancada. Se o torcedor comum sabe que se o Vasco fizer gol será do Verratti, os técnicos adversários sabem também. Todo mundo sabe e os números mostram isso. O time do Vasco é um time altamente previsível. Então, ele tem muitas oportunidades de gol que são criadas
para apenas um jogador que está muito bem marcado. Então o Vasco tem que melhorar tem que criar oportunidades para outros jogadores. Vou dar o exemplo aqui do Flamengo. Se você chega, o Flamengo vai ganhar de quanto? Rapaz, tem gente que diz que é gol do Arrascaeta, é gol do Pedro, é gol do Cebolinha, é gol do Bruno Henrique, é gol de um monte de gente. E outros times também. E o Vasco não. O Vasco é verrete, e nós precisamos mudar isso. Ou na aquisição de outros jogadores, agora é difícil por conta da janela, ou nos treinamentos, enfim, ponto. Esse é o tema que o Vasco precisa melhorar, não ser só dependente do verrete. Talvez, quando o Paê retornar, esse é um outro tema que a gente vai abordar a partir de agora, o Vasco melhora um pouco nisso. É provável que melhore. O Paê está treinando, só irá reaparecer quando estiver muito bem, fisicamente e clinicamente. Segundo o Ramon Dias, ele tem que estar 100%. É algo que eu discordo em relação ao jogo contra o Criciúma. Eu acho que é o tipo do jogo que, se o Paê não estiver 100% fisicamente, ele tem que jogar. Clinicamente, não há o que se discutir. Não há o que se discutir. Tem que estar 100% clinicamente, todo mundo. Para trabalhar, tem que estar 100% clinicamente. Agora, a questão do Paê, se ele não tiver 100%, se ele tiver 100% clinicamente, mas não tiver fisicamente, ele precisa ir readquirindo o jogo, né? Readquirindo confiança. E isso, num jogo em São Januário contra o Criciúma, é ótimo. Às vezes é complicado você fazer isso num grande jogo. Mas contra o Criciúma eu acho que é uma partida ideal. Eu gostaria muito que o Paê reaparecesse contra o Criciúma e tivesse lá a sua minutagem. Beleza? Ainda sobre o Criciúma, já eu vou falar da minha preocupação em relação à reserva do Lucas Piton. O Vasco vendeu todos os ingressos de maneira muito rápida, né? A arquibancada já está esgotada. E aí, eu leio uma notícia, vem aí uma informação de que estão trabalhando para alterar o horário do jogo. Gente, se o torcedor comprou ingresso, 20 mil ingressos, 18 mil ingressos, seja lá quantos ingressos vendidos, vamos tratar futebol de maneira profissional e um espetáculo como ele tem que ser tratado. Se você compra ingresso para um cinema, para um teatro, para um show, para uma determinada hora, você não pode mudar radicalmente o horário do espetáculo. Como é que um jogo marcado para as 4 da tarde, em que os torcedores compraram os ingressos para o espetáculo às 4 da tarde, agora vai ter uma reunião, vai ter uma discussão se a gente muda o horário para as 8, para as 9. Gente, o torcedor tem que ser respeitado o mínimo. E o mínimo é manter as condições do ingresso que ele comprou, que ele adquiriu. É uma questão de respeito. Não há nenhuma questão de debater. Mas o torcedor que comprou às 4, se for às 8, às 9, ele também vai comprar. Primeiro, que tem torcedor que talvez não compre. Pode ter o casamento da filha, aniversário da mãe. Enfim, futebol não pode ser prioridade. Existem outras também. Ponto 1. Ao contrário, tem torcedor que deixou de comprar o ingresso das 4 porque tinha compromisso. E se soubesse que o jogo seria às 8 ou 9, compraria. Então você tem que ter respeito com quem comprou o ingresso. E aí nós estamos falando de 18 mil. Baran, mas dos 18 mil, quantos você acha que vão se incomodar com a troca do horário? Isso não pode nem ser discutido. Não pode. Tem que ser respeitado. É esse jeitinho, essa história que o Brasil precisa evoluir. Mas não tem muito problema, ele vai de qualquer jeito. Então eu acho o seguinte, os ingressos foram vendidos para as 4 da tarde.
18 mil ingressos foram adquiridos e o jogo tem que ser às 4 da tarde. Acabou. Sabe? Numa emergência, eu até admito, aconteceu um problema, não vai ser às 4, vai ser às 5. Porra, ok. Numa emergência, numa explicação, num fundamento, mas de repente assim ao léu, não, porque vai ser melhor para a TV. Não, é às 4, é às 4. Em relação à reserva do Lucas Piton, cara, o Piton jogou os 3 jogos, os 90 minutos. Vai ter uma hora que eu acho que ele vai precisar dar uma descansada, ok? Eu já estou dizendo que não será contra o Criciúma. Por quê? Porque se ele está cansado das 3 rodadas, e foram 3 pauleiras, né? Final de semana, meio de semana e final de semana, esta semana ele tem a semana inteira para se recondicionar. É uma semana cheia. Quem tem que treinar, treina. Quem tem que emagrecer, emagrece. Quem tem que comer, come. Quem tem que fazer tratamento, faz. Uma semana cheia. Então, o Piton tem uma semana tranquilinha aí para se recuperar e estar bem contra o Criciúma. Mas eu fico preocupado. Por quê? Porque o reserva que o Vasco tem para o Piton é o Vitor Luiz. O Vitor Luiz contratado junto ao Curitiba. Rescindiu o contrato lá no Coxa para poder estar no Vasco da Gama. Ele está desde janeiro e nunca jogou. Nunca entrou. Por que ele nunca entrou? Essa é uma preocupação. Desde janeiro, rolando o Campeonato Carioca, e ele nunca jogou? Por que ele nunca jogou? Não está agradando ao técnico nos treinos? Não está tendo oportunidade por causa de quê? Que a contratação foi mal feita? Desde janeiro. E aí, quando o Vasco precisar dele, tá sem ritmo, tá sem entrosamento, ainda tá nervoso, tem o frio na barriga. Gente, nós estamos no mês de abril, entrando em maio. E a gente tem em São Januário um atleta desde janeiro que ainda não jogou. Nenhuma minutagem. E aí me preocupa na hora que ele entrar, que a gente não sabe em que momento ele vai entrar, pode ser no momento emergencial de um jogo. Eu acho que ele deveria já ter tido uma minutagem. Ou os treinamentos não estão agradando ao Ramon, e aí, vírgula, trata-se de uma contratação feita de maneira errada, se esse for o caso. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário, também é fundamental. Beleza? Até amanhã.